Esse é o Notas de Rodapé, um programa para pensar o mundo a partir da literatura. E eu sou Raquel Coser. Hoje estamos gravando do Rio, direto da Academia Brasileira de Letras, porque nossas duas convidadas são imortais. Vamos conversar com elas sobre dois traumas da nossa história, a escravidão e a ditadura. São temas do único romance de uma das imortais convidadas, que é uma jornalista de obra extensa, e são temas que também dialogam com a vasta obra da outra convidada, que é historiadora e antropóloga. A jornalista é a Miriam Leitão, a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, que assumiu nesse ano. A Miriam é a nossa mais conhecida e premiada jornalista de economia, e ela parte desse recorte para uma abordagem mais ampla sobre o Brasil. Ela é também autora de 16 livros, entre eles o vencedor do Jabuti Saga Brasileira e o livro-reportagem História do Futuro. A historiadora e antropóloga é a Lília Schwartz, que é a cadeira 9, assumiu ano passado a cadeira 9 da Academia Brasileira de Letras. Ela é professora da USP e da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ela é vencedora de 5 prêmios Jabuti e autora de mais de 20 livros, incluindo Brasil, uma biografia e sobre o autoritarismo brasileiro. O romance da Miriam que vai unir a nossa conversa é Tempos Extremos, publicado originalmente em 2014 e que ganhou uma nova edição passados 10 anos porque ele acabou se tornando mais atual. É uma ficção protagonizada por Larissa, uma jornalista que se torna historiadora. A trama envolve essas feridas nacionais não curadas que repercutem no Brasil de hoje, inclusive na forma de desigualdade e polarização política. O Notas de Rodapé é um programa do canal Amado Mundo. Se inscreve no canal, no YouTube ou no Spotify. E se você estiver no Spotify, aproveita e dá 5 estrelas pra gente. Deixa seu comentário também. Esse programa é um oferecimento da Paper Excellence. Miriam, Lília, obrigada pela presença de vocês. Tô achando que eu vou trocar o nome de vocês o tempo todo. Pode trocar, a gente dá um jeito. A gente dá um jeitinho. Eu vou começar com você, Miriam. Eu entendo que o nome Tempos Extremos, na verdade, ele se refere originalmente a esses períodos, da escravidão e da ditadura, que são tempos sombrios, que estão sempre voltando para assombrar a gente, mas também remete muito à polarização que a gente vive no Brasil. E você lançou esse livro 10 anos atrás, curiosamente, na mesma época que você estava escrevendo Uma História do Futuro. E aí, passados 10 anos, isso aqui está meio que contando uma história do futuro também, né? Foi muito esquisito esse livro, porque esse livro brotou em mim. Ele não é que eu decidi escrever, ele apareceu para ser escrito. E eu estava muito ocupada. Eu meio que falei para ele, olha, eu estou ocupada. E eu sou jornalista, eu escrevo livros de não ficção. Mas brotou. E brotou porque brotou na história do país. Foi quando teve ao mesmo tempo a Comissão da Verdade e um ano antes tinha havido a descoberta do Valongo. Então é como se a história tivesse brotando à flor da pele, assim, à flor da terra. E aquilo tudo mexeu muito comigo, tudo, todas as coisas. E de repente um dia, uma tarde, veio uma história na minha cabeça, veio uma fala, eu comecei a escrever e fui seguindo. E eu escrevi os dois ao mesmo tempo, um não ficção sobre o futuro e um de ficção sobre 2 passados. E, na verdade, eu acertei sobre o futuro quando eu escrevi sobre o passado, porque eu previ uma polarização extremada que não estava colocada ainda em 2012. E a personagem há uma família que não consegue dialogar. Isso passou a ser verdade depois de 2018. E é por isso que a Intrínseca decidiu republicar o livro, porque disse que ela tinha ficado atual depois. Tem uma frase que eu acho ótima, que quando eles estão discutindo ali, a matriarca, a Maria José, ela fala, mas vocês estão discutindo desde os anos 70. Tipo isso, né? Exatamente. E acho que não tinha a menor condição de você prever o futuro. Assim, a história do futuro é isso, você dá caminhos para várias coisas, mas o que se seguiu depois que você lançou aquele livro? O História do Futuro, eu mostro as tendências do país. E
eu acertei na maior parte das tendências. Sim. Sobre clima, sobre energia, sobre educação, várias coisas, mas eu errei nesse ponto, no ponto que eu acertei no Tempos Extremos, olha que loucura. Muito louco. Eu falei no História do Futuro que na política a gente ia estar de vez em quando à direita, à esquerda, no centro, mas que a democracia estava preservada como valor para todas as correntes políticas. E eu acho que nesse ponto é o que eu desejava, mas na verdade o meu subconsciente me disse, na verdade, você tem um risco maior, o risco ainda está à espreita. E esse risco à espreita eu coloquei na ficção. É um processo, eu custei entender o que estava acontecendo, eu só achei que eu era louca de escrever 2 livros ao mesmo tempo que eu faço esse intenso jornalismo que eu faço. Agora, Lília, que não gosta de prever o futuro, né? Tá sempre te pedem para fazer uma previsão, né? Então vou te pedir uma analogia com o passado, vou ter esse cuidado. Esse momento que a gente está vivendo de polarização hoje, ou principalmente que a gente viveu ali a partir de Bolsonaro, tem outros momentos na história do Brasil que você reconhece similaridades? Bom, primeiro eu vou falar do livro da Miriam, que eu gostei muito de ler. E eu sempre penso, acho que até digo aqui, que o Brasil tem talvez dois grandes traumas, não é? A questão da escravidão e, por outro lado, a questão militar. Né? Ou seja, os militares vão crescendo após a Guerra do Paraguai, tem gente que data diferente, mas é a data do Paraguai, e vão assumindo esse lugar, e toda vez que os militares entram na política, não é bom para a democracia. Então é muito interessante que eles defendem, mas eu não vou esquecer, eu só quero fazer aqui um elogio. Claro. Eles defendem sempre essa ideia de que são os fiéis da democracia, e na história, toda vez que eles entram, é para enfraquecer a democracia, falando em nome da democracia. Então acho muito bonito no livro da Miriam ela tomar esses dois são, eu chamo que, eu penso, não sei o que Miriam acha, que as nações, em geral nós falamos, as pessoas têm traumas, e para lidar com os traumas pessoais, as pessoas têm que fazer o quê em geral? Falar. Uhum. E acho que as nações têm traumas. Então no livro da Miriam ela toca, né, nesses dois traumas e coloca, o que eu achei muito legal, adoro a Laura, coloca aqui uma historiadora, uma aprendiz de historiadora que vai de alguma maneira lidar com esses extremos, né, esses extremos na família, esses extremos que não se tocam. E eu diria que o Brasil já tem... E a historiadora é a única que faz a viagem, que é capaz de encontrar os dois tempos. É ela que viaja no tempo, né, é a única que vê. Né, essa ideia dela poder ver, de achar que está um pouco louca até, mas poder lidar com isso, né, e trazer essa similaridade. Eu acho a comparação muito boa. A história do Brasil, eu sempre digo isso com a Heloísa Starling, que a história do Brasil já se encontrou e já se desencontrou muitas vezes, né, e já foi muito polarizada. Eu diria que no contexto de Getúlio Vargas, são muitos Getúlio Vargas, mas no contexto em que Getúlio acaba se suicidando, a sociedade brasileira estava muitíssimo polarizada, muitíssimo polarizada. E essa ideia do inimigo interno e do inimigo externo, quem são, tanto que nós costumamos dizer que com o suicídio Getúlio retardou em 10 anos o golpe militar, né? O golpe militar, claro. Sim. Eu sempre cito Machado que as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? Que é a falha do conselheiro Aires, que nunca diz nada. Mas, enfim, como a Miriam falou, de alguma forma já estava dado. Então, essas situações de polarização são situações em que esses extremos, esses tempos extremos se aproximam, sabe? Sim. E eu compararia com o contexto de Getúlio, do último Getúlio. Sim, mais do que pré-ditadura ali também, vale a ditadura? Eu achei que... Pré-golpe. O pré-golpe, claro. Aquele momento. No pré-golpe, então... bom, estou escrevendo sobre isso, né? Você tem aí dois grupos muito... Se você pensar só nas mulheres, você tem dois grupos muito definidos. Então, você tem as mulheres que vão aí se opor ao golpe, e que já estavam aí se opondo ao golpe, tentando dar força para João Goulart, dar força para essa discussão, para a reforma de bases e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você tem a formação
ouro para, né, a formação de um grupo de mulheres muito conservadoras. E esse grupo de mulheres vai estar na base de todas as marchas. E se agora eu tenho analisado no Brasil todo, impressionante a quantidade de grupos de mulheres. E se a gente pegar as falas dessas mulheres, Miriam, é impressionante como ecoa, porque elas falam que o inimigo é o comunismo, que temos que acabar com o esquerdismo e o comunismo, que o comunismo está corrompendo a nossa juventude, então que eles querem mudar os sistemas de escolas, que tem que fazer escolas que ensinem a pátria, ensinem os valores da pátria, e elas são profundamente, todas elas, é muito impressionante, elas são ou esposas de empresários, ou esposas de pessoas da igreja, ou esposas de pessoas do IPES e tudo mais. E só para encerrar, todas elas falam em democracia. Então me lembra muito o período contemporâneo, porque elas falam em democracia, então você vai derrubar um governo democraticamente constituído para restaurar a democracia. Teve um momento que você estava falando que eu me confundi, que eu achei que você estava falando de agora, assim, Michele Bolsonaro, esses encontros, né? Não. Exatamente. É essa mulherada. Ô Miriam, você, no livro você tem esse desafio que são 2 momentos, um que você viveu e um que é um momento muito distante que, né, você teve que equilibrar uma voz de testemunho com uma voz de pesquisa ou de empatia. Como é que foi isso? O difícil, enfim, o período da escravidão foi eu tinha feito, a partir do debate das cotas, eu me senti muito desafiada, porque teve muita gente muito inteligente a favor, e eu tive que estudar muito toda a questão negra e de escravidão, e eu li muitos livros, livros de viagem, a Maria Graham, eu ficava lendo obsessivamente teses de mestrado e doutorado que tinha a ver com história, com Valongo, então eu ia muito ao cemitério dos Pretos Novos, então fiz reportagens, eu fiz um documentário chamado Arqueologia da Escravidão, que eu andei pelo centro do Rio, pela pequena África, contando, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso. Eu estava muito mergulhada, eu fui muito chamada pelo movimento negro para falar sobre isso, então eu tinha que me qualificar para aquele debate, achei que aquele debate era muito fundamental para o Brasil. E ao fazer isso, eu mergulhei muito na questão negra, racial e de escravidão, li bastante. Então, quando brotou isso, esse plot, eu estava do ponto de vista da informação, de como era o cenário, mas eu escrevi aos prantos, eu escrevi chorando, né? Várias vezes eu chorava nesse livro, eu chorei quase o livro inteiro, né? O Sérgio passava e me via chorando, falava assim, tempos extremos? Eu falava, Não, história do futuro. Não, história do futuro eu escrevia em outro lugar da casa, e até o meu movimento corporal era diferente, porque eu, assim, é a jornalista que está ali buscando informação, está ali com banco de dados, é outra personagem. Sim. E o desafio de escrever sobre a ditadura é que eu não queria fazer uma coisa autobiográfica, eu queria fazer um outro personagem diferente de mim. E eu fiz um personagem diferente de mim, apenas eu pude ajudar essa personagem com as minhas lembranças. Quando a filha pergunta para a mãe como se sente um torturado, eu podia dizer, né? Então, assim, eu falava, eu ajudo com as minhas lembranças, mas eu não quero fazer uma coisa autobiográfica. Tá, eu ia fazer uma pergunta para ele, mas eu vou engatar uma nessa sua resposta, porque você fala isso, né? A Alice, que é essa personagem que tem mais Alice, né? Que tem mais similaridades com você, porque foi uma presa política que estava grávida quando foi presa durante a ditadura, mas de fato ela tem uma outra postura, uma outra visão. E ela é a personagem que tem a grande cena, a grande polarização é entre ela e o irmão, que era militar. General. E ela fala uma coisa em algum momento que é assim, a briga nunca terminou, segundo ela, porque as elites do país ainda não entenderam o tamanho da desigualdade e da sua perversidade. Eu queria saber se nesse ponto você concorda com ela. Sim, concordo inteiramente. Eu não concordo em muita coisa com ela. Ela tem amarguras que eu não tenho, ela tem coisas que ela não superou, que eu superei. Mas nós pensamos nesse ponto da mesma forma. Sim. Ô, Lília,
Escravidão e ditadura são, assim, em escalas muito diferentes, né? Dois momentos que relatam a história de um país que tem uma dificuldade com a liberdade, assim. E eu acho muito interessante como hoje se usa uma certa parcela da população usa o discurso da liberdade de expressão para cercear essas liberdades, né? Uhum. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, porque que sociedade é essa que a gente vive, que tem essa questão com a liberdade, fala de liberdade enquanto cerceia? Bom, a nossa sociedade foi a sociedade. Eu começo esse livro sobre autoritarismo falando disso, né? Ou seja, é a sociedade que permitiu a vigência da escravidão mercantil. É importante falar de escravidão mercantil, porque existem outras formas de escravidão no presente. Mas essa escravidão construída no século XVI e que pressupunha a propriedade de uma pessoa por outra pessoa era, claro, uma sociedade absolutamente violenta, um toma lá da cá, tinha que ser. E nessa sociedade que permitiu que a escravidão fosse vigente durante quase 4 séculos. Essa foi a sociedade que mais recebeu mão de obra escravizada vinda da África. Foi a última a abolir, com uma lei tremendamente conservadora. Essa sociedade naturalizou a escravidão e o seu par polar, a questão da liberdade. Então, estudando os documentos, sobretudo do 19, você vê que liberdade era a grande questão sempre nessa sociedade. Quem tinha e quem não tinha, quem tinha direito a ter e quem não tinha, e quem mantinha. Porque é uma sociedade que as pessoas negras eram presas nas ruas por suspeita de escravo. Ou seja, então a sua liberdade, você poderia inclusive ter o seu documento mostrando que você era alforreado e você poderia ser preso pela sua cor. Então a liberdade no Brasil, na minha opinião, é um conceito muito manipulado, falávamos de desigualdade, pela desigualdade brasileira. Sim. Porque você tem a escravidão naturalizou uma linguagem da diferença. E com isso, a liberdade é um suposto para um tipo de classe, e ela é algo que você tem que perseguir o tempo todo para outros grupos. Eu não acho estranho que esses grupos de direita estejam manipulando justamente o conceito de liberdade, porque essa é uma sociedade sem liberdade, e que muitas pessoas sabem entender a liberdade sem liberdade, né? Eu acho que há um sequestro de vários conceitos, como o conceito de democracia, que já tinha sido sequestrado no contexto do pré-golpe e do golpe, mas o contexto, essa ideia de liberdade de expressão é muito do nosso momento. Mas eu acho que havia um dito no 19 que dizia, liberdade, esse conceito tão duro de lograr e tão fácil de perder. É muito fácil entender quem estava dizendo isso. Eram pessoas negras e libertas. Sim. Quando a gente fala de desigualdade, eu queria entender um pouco, a gente sempre fala, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E a gente sempre se refere à questão da escravidão. A gente sabe que a escala de escravidão foi muito maior nas colônias do que nas metrópoles europeias. Mas é uma dúvida que eu tenho, assim, porque a sociedade europeia também, assim, ela tem raízes muito profundas, muito desiguais ali, medievais, né, do feudalismo. E depois, quando vai para o capitalismo, é outra forma de acumulação de poder, assim. E, no entanto, os índices, eu não vou lembrar números, não tenho essa capacidade, mas sobre o autoritarismo brasileiro, você faz várias comparações. Eu queria entender, assim, considerando que tinha também essa base de desigualdade lá atrás na história da Europa, do continente europeu, por que aqui é tão maior hoje? Se foi o trauma que foi maior da escravidão, ou se foram políticas de lá para cá? Bom, eu não ouso com Miriam aqui, eu vou só falar a parte histórica e peço que Miriam me ajude aqui na parte econômica, por favor. Mas primeiro, eu acho que tem a ver com a minha resposta anterior, Raquel. Eu acho que a gente não pode falar em escravidão no singular. Sim. Tem que falar em escravidões. Então, a escravidão que houve em Roma era totalmente diferente. A escravidão na Europa, que criou até o termo eslavos, é outro tipo de escravidão, porque esse é um tipo, nenhuma escravidão é boa, mas é um tipo de escravidão que você não... A escravidão que que a modernidade criou é uma escravidão que produz o anonimato, que produz a coisa,
nos testamentos, os escravizados apareciam como os proprietários tinham bens móveis, que eram joias, dinheiro, bens imóveis, que eram as propriedades, e bens semoventes, que eram escravizados junto com o gado. Então, esse é um dado. A noção de escravidão, por isso que eu chamei a atenção de escravidão moderna, a escravidão comercial é totalmente distinta do que outras formas de escravidão, deixando bem claro que toda escravidão é muito ruim. E isso produziu, se você juntar a questão da escravidão com o modelo da plantation, que você tem uma grande concentração de poder, e de poder econômico, poder cultural, poder político em uma pessoa, você tem que, não é só a escravidão, mas eu acho que o modelo colonial de exploração pelo qual o Brasil passou, que é diferente também do modelo colonial dos Estados Unidos, né? Ele é pautado na desigualdade, não só por conta da escravidão, mas também na distribuição de terra. Então, nesse livro que eu arrisco é a ideia de que, enfim, não existe determinismo histórico, né? Não é possível aconteceu no passado, então não vai mudar. Não, nós não estamos condenados a isso, né? A desigualdade não está no DNA dos brasileiros. Mas eu penso que esses dois elementos, que são a escravidão combinada com plantation, né, eles são muito, muito, muito severos para a gente entender a desigualdade brasileira e não foram enfrentados. Essa que é a eu questão. acho, Raquel, que a desigualdade é um projeto. É um projeto, assim, é um projeto consistente no Brasil. E a gente vê isso, por exemplo, no livro da Lília sobre a branquitude, em que toda a parte de imagem que vai sendo construída é para dizer essa é a cor certa, essa é a cor errada, e a gente vai separar, vai colocar um servindo o outro. Então, é a desigualdade do ponto de vista do racismo. O racismo brasileiro, ele é tão impressionante a maneira como ele maquina a sua sobrevivência, porque ele precisa de se negar para existir mais profundamente, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que assume a segregação, aqui você faz a segregação dizendo que você está fazendo relações afetivas, né? E aí você faz a segregação. Então, é muito mais difícil lutar contra um inimigo tão insidioso, tão esquivo, e, ao mesmo tempo tão brutal quanto o racismo brasileiro. Kabengele Munanga chama de o crime perfeito. É isso. Construíram o racismo como projeto, e a desigualdade. E a desigualdade também, assim, olha, alguns vão ter direito, outros não terão direitos. E isso, eu uso um dado que eu gosto bastante, porque eu acho que ele é muito revelador, é que no censo de 70 tinha 30%, 33% de crianças fora da escola. Claro que eram os negros, eram os pobres. E aí teve o boom, a prosperidade econômica dos anos 70, né, o suposto milagre. E aí, nos anos 80, né, no censo de 80, tem os mesmos 30% de crianças fora da escola. Então, eles fizeram toda a prosperidade econômica num país que não tinha uma previdência pesada, a previdência era barata, porque era um país de jovens, e eles não incluíram, no melhor momento econômico, não incluíram as crianças na escola. Quem foi falar toda criança na escola foi a democracia. Foi, 88. Então, assim, ao longo, tem vários exemplos como que isso é exatamente uma ideia de desigualdade durável. Nós vamos fazer aqui uma desigualdade durável. Tanto que a gente tem o discurso da meritocracia. Eu penso assim que o mito da democracia racial, ele tem, como bom mito, ele não esconde, ele fala o tempo todo. E enquanto a contradição existe, ele continua produzindo espiral. Então, nós tivemos a escravidão, tivemos as políticas de eugenia e de branqueamento, o mito da democracia, o darwinismo racial, o mito da democracia. E a última versão do 5.0 do mito da democracia racial é a meritocracia, que é exatamente isso que a Miriam definiu também. Ou seja, você estabelece um padrão de universalidade num país marcado pela desigualdade. Aí vira, por que vai tirar o direito do outro, né? Exato. O outro já sempre teve direito. Tem uma questão, a gente vai falar de comissão da verdade, mas é isso, né? O Brasil, e eu não sei se é algum outro país, a gente nunca teve uma comissão da verdade da escravidão. Então não é culpa de ninguém, né? Ninguém se sente muito responsável.
E a gente viu nas últimas décadas ali algumas tentativas de ajuste de rota, né, com as cotas, com a PEC das domésticas, que eu lembro que foi uma grita, assim, eu lembro que a cobertura de imprensa nessa época era, não, isso vai criar burocracia, né, regularizar o trabalho das domésticas. Não me coloque nesse grupo, tá? Foi? Eu fiquei ali no jornalismo econômico falando, eu quero cotas, eu quero a PEC das domésticas. Eu ia até falar isso, você, inclusive você é uma defensora de primeira hora de cotas raciais. Eu sou de segunda hora, não sou de primeira, não. Eu sei, que você fala sobre isso. Eu falo muito. Não, então, e é isso que eu acho interessante, você... assim, por isso que eu falo, a discussão das cotas, eu acho de fato que assim, tinha gente que eu admirava e que não estava concordando. E eu estava desde o primeiro momento, para mim parecia tão óbvio que tinha que ter cotas. Então, eu fui para o debate, acho que talvez eu não tenha participado de nada tão profundamente quanto o debate das cotas, porque eu fui claramente a favor. E foi eu acho que foi um momento que o Brasil teve um diálogo profundo. Foi. E um momento que teve consequências, né? Assim, a gente se olhou no espelho e falou, não, né? Alguns não entenderam ainda, mas eu acho que foi um momento de olhar no espelho e falar, não, vem cá, mas que sociedade nós estamos criando? Eu tive conversas em salas fechadas de conselho de administração de empresas que me chamavam para falar o seguinte, né? A gente quer conversar com você sobre isso. Vem almoçar aqui. Aí eu ia almoçar. Aí de repente, eles começavam todos a brigar comigo. E eu falava, tá bom, eu tô entendendo. Vocês todos aqui só entram por mérito, é claro. Agora depois vocês me explicam por que vocês são todos homens brancos. Mas eu já entendi que isso aqui é uma empresa da meritocracia. Né? E tinha uma questão muito grande no começo, assim, toda uma discussão importante, equivocada mesmo, né, sobre a universalidade, né, eu venho da antropologia, então tem toda uma discussão sobre os universais, mas que ficou muito evidenciado que era preciso desigualar para depois igualar. E eu agora não fui na primeira hora e sou... E eu acho interessante, o seu caso eu acho interessantíssimo. O de vocês duas é interessante, que exatamente, você é da área econômica e você é da área, você estuda a escravidão desde que você está na faculdade, né? Foi assim, eu acho interessante essa sua virada de chave e eu queria que vamos ser um pouquinho didático aqui para quem estiver assistindo, assim, por que cota racial e não cota social? Qual que é a diferença? Então, eu sempre fui muito favorável e continuo a políticas de ação afirmativa. Eu acho que é preciso combinar cotas com políticas de ação afirmativa. Por exemplo, na universidade, acho que a mudança dos currículos, o meu currículo mesmo, eu dava um curso que chamava História do Pensamento Brasileiro, coisa assim, 1870 a 1530. Só tinha homem branco, os mesmos que te chamaram para falar eram os meus. Aí eu falo... Aí, até por conta de cotas, tendo alunos mais variados, produzindo uma universidade mais inclusiva, eu tive alunos que falaram, peraí, professora, não é possível, não tem mulheres, não tem pessoas negras, não tem... Então, políticas de cotas têm uma importância tremenda, né? Essa ideia de um país tão desigual, é preciso desigualar, são projetos, né? Enfim, que você tem que avaliar a todo momento, mas eu só posso falar da minha universidade que ficou muito melhor e não está perfeita, porque o quadro docente ainda é muito branco, masculino e branco, né? Mas acho que também a gente teve uma época, eu lembro de uma discussão que também fui chamada nesses grupos e defendi que era preciso ter a história da África. E eles foram profundamente contra. Eu falei, olha, eu não estou entendendo. Não estou dizendo aqui que tem que tirar a história europeia, tirar a história americana, mas por que que vocês são contra a história da África se estamos falando de uma maioria, mais da metade, 56,4 agora, né? Quer dizer, e que é um fato dramático no Brasil, mas foi uma aprendizagem. Acho que a Sueli Carneiro fala muito de letramento racial, e esse meu último livro é muito isso, né? É resultado. Esse eu já era totalmente a favor de cotas, mas é preciso também, eu acho que eu tento assumir isso como uma função didática, né? Eu acho que eu sempre falo. Para explicar, assim, você está numa mesa de bar, você quer explicar por quê? Porque a pessoa tende a falar, mas se o negro tende a ser o mais pobre, então ele já está beneficiado pela social, mas não é assim que funciona. Não é, porque a gente viu, por exemplo, na USP, né? A gente viu que as populações negras, vou falar aqui do caso da USP, que é o que eu estudo mais, elas são duplamente prejudicadas, né, pelo marcador social, não, triplamente, claro. Tem a escola básica primeiro. Pelo marcador social de raça, pelo marcador social de região,
pelo marcador social, enfim, de classe social. Então, elas são o famoso plus mais. Elas são dupla, triplamente. Então, era preciso introduzir a questão de cotas raciais para, de fato, tornar a USP mais inclusiva, senão não tornaria. E ainda não é. No debate era assim, é engraçado, porque tem uma hora que a pessoa começava a falar, tá bom, então ok, precisa ter cotas, mas e os brancos pobres? Então, os brancos de repente falavam assim, não, tá bom, e os nossos? Né? É mais ou menos como se dizer isso. O país precisa encarar, eu acho que a cota foi um momento que isso foi mais chacoalhado, o fato de que é racista e que discrimina pela cor, por esse marcador, e que se tiver um branco pobre e um negro pobre na frente, ele vai escolher, se ele puder escolher, o branco pobre. Não é, e a gente está pensando como séculos que o passing, se você pensa nas populações imigrantes, elas estão numa situação muito distinta das populações negras, né? O que é uma comprovação do que Miriam está falando. Pois é, por exemplo, o livro da Fernanda Montenegro mostra que os avós dela eram pobres. Né? Mas eram pobres mas por vindo imigrantes e construíram sua vida, mas não tiveram essa barreira, a barreira da cor. A barreira da cor é a segunda barreira. Eu sou uma pessoa muito grata ao debate das cotas, porque eu tive que estudar muito. Como para mim, estava absoluto, desde o primeiro momento, eu olhava os indicadores, e os indicadores sociais é assim, pretos, pardos estão juntos, brancos estão aqui. Tem um rio entre eles, tem um mundo entre eles. Então, evidentemente, que nós temos um problema aqui que a gente precisa enfrentar. E por tudo, né? Pela solidão, assim, chegar num restaurante e olhar, não ver um branco, não ver um negro, essa questão sempre me incomodou muito. Então, eu, desde o primeiro momento, falei, pera lá, sou a favor. Aí, na verdade, antes do debate das cotas, eu já tenho textos defendendo ações afirmativas, e já estudava ações afirmativas de outros países. Então, o que ficou claro, e por isso que eu no debate me ajudou, porque eu fui fazer esse letramento, eu fui falar com a Sueli, eu fui falar com a Abdias Nascimento, eu fui falar com o Januário Garcia, eu vi as fotos, eu fui estudar sobre o movimento negro dos anos 70, eu fui Joaquim Barbosa escreveu um livro sobre ação afirmativa, ninguém sabia quem era Joaquim Barbosa, eu fui estudar com ele, eu fui conversar com muita gente que me ensinou. Eu fui ficando cada vez mais qualificada para o debate, e eu acho que eu melhorei como pessoa durante esse debate. E aí eu fui na UFMG, por exemplo, lá na UFMG eu fiz uma apresentação falando, aí no final alguns professores foram me dizer, hoje eu mudei de ideia. Então isso era muito bom. Sobre enfrentar o passado, indo para o outro tema do Tempos Extremos, a gente teve a Comissão da Verdade, né, quase 30 anos depois, que não foi tudo isso, né? A gente precisou de uma outra tentativa de golpe para finalmente ver generais 4 estrelas presos. E você, no livro, você tem o personagem que é o jornalista que menciona, né, que o Exército Brasileiro é o único da América Latina que não pediu perdão. E, recentemente, a gente está gravando, dia 7, faz alguns dias, né, algumas semanas, menos de uma semana. 25 de outubro. 25 de outubro. A presidente do Superior Tribunal Militar, Elizabeth Rocha, ela fez um pedido público de perdão em que ela cita você nominalmente. E imediatamente após esse pedido de perdão, a gente vê uma reação de um colega dela que fala sobre a superficialidade do comentário dela e sugere que ela estude um pouco mais. Queria saber como é que você recebeu esse pedido e a reação que veio na sequência. Olha, eu estava na igreja. Para mim foi um susto, né? Eu estava muito emocionada com os 50 anos da morte do Vladimir Herzog, foi um trauma para a minha geração de jornalista, e eu estava lá, eu já estava muito emocionada, e quando ela falou, eu tomei um susto. Mas o que eu vi naquele ato foi o seguinte, ali estavam sentados os filhos, e principalmente os netos do Vladimir Herzog. E ela pediu perdão, e são 3 jovens, 2 meninas e um rapaz. E eles ouviram isso. E isso é muito lindo, isso é muito importante. Eu sei que é ela, e não o tribunal,
O tribunal, recentemente, quando eu, como jornalista, fui a primeira a publicar as matérias dos diálogos dentro do Supremo sobre tortura, a reação deles foi violenta, assim, contra mim, dizendo que eu tinha estragado a Páscoa deles, né? Ao trazer os diálogos que eles tiveram lá dentro mesmo, né? Os outros ministros anteriores. Mas o país, as Forças Armadas nunca fizeram isso. E eu acho que elas deviam fazer, não é uma questão pessoal, é uma questão muito mais profunda. É por isso, né? Porque o país que ele não, as Forças Armadas nunca encontraram essa realidade que a Lília falou. Cada vez que se entrou na política foi para enfraquecer a democracia. Então, é preciso. Hoje eu tenho conversas excelentes com os militares, hoje da ativa. Só não há acordo em nenhum momento sobre esse passado. E eu digo para eles, por que vocês carregam esse passado? Não lhes pertence. Porque vocês são mais jovens, vocês tinham 4 anos, vocês tinham 5 anos, eles são os generais de hoje mais jovens que eu. Então eu falo, vocês não têm que pagar esse preço. Por que não começar uma nova história da instituição? Mas eles não querem começar. Não querem. Não querem. Também eu ia lhe perguntar, porque uma coisa que eu tenho até um aluno que está estudando é essa coisa de um padrão de socialização, que eles vão todos na mesma escola, que são as escolas militares, né? Mais do que isso, eles se casam entre si também, né? Eles se casam entre si, então não tem um certo argumento construído socialmente naquele local? Tem, porque o cara, a pessoa mais liberal casou com a filha do general que é apontado como torturador, então ele vai, entendeu? Eles têm um inbreeding ali. E tem essa leitura também, eu acho que a Elizabeth foi a ministra, né, foi um ponto fora da curva, a manifestação dela. Mas tem a importância do fato de que, naquele momento, no cargo de presidente, ela faz esse papel que o Estado brasileiro nunca fez. Mas eu ia até perguntar para vocês, porque eu fico pensando que a gente não teve comissão de verdade de nada, né? Porque a gente teve uma comissão da verdade, mas era uma espécie de boca sem dente, né? Porque você podia apontar, mas não podia, de fato, julgar. Você falou que não... Então, que acho que é um problema que temos no Brasil, né? Ou seja, que a gente tem tão encravada essa ideia de um país pacífico, sem guerras. A gente só tiver uma guerra do Paraguai. Como assim, né? E eu acho que é uma dificuldade muito grande. E aí foi um ponto fora da curva também o Paulo Malhães, que vai lá e diz, eu torturei com cobras e com jacaré e com não sei o quê. O Paulo Malhães é meu torturador. Eu descobri ao longo, quer dizer, quando ele fala, eu reconheço, enfim, aí é um processo meio forte, mas eu nunca falei com ele, nunca mais o encontrei, né? Mas o Paulo Malhães, ele fala que ele torturou, né? Mas ele foi o único a falar isso. O Ustra defendeu a tortura, né? E tivemos um presidente, que a gente não fala o nome para não dar azar, mas que também que defendeu, trouxe a esposa, a viúva e tudo mais. Quer dizer, me impressiona muito, não sei o que vocês duas acham, como vem aí uma nova geração e a história é um player tão forte aqui, né, nos tempos extremos, e agora a história de novo um player tão forte, e a questão da ditadura militar, a negação da realidade, está de novo aí. E por isso que quando estudantes me pedem entrevistas, muito, e eu tenho a maior paciência com estudantes. Tem que ter. Tem que ter, maior paciência. Eu acabei de ir numa escola que ela falou, mas professora, então, isso aqui não é muito verdade. Na verdade, eu falei, não, peraí, vamos sentar aqui. Tem que ter um papel didático, a gente tem também mas tem que explicar. Quem viveu, tem que falar de novo, né? Tem que falar de novo. É cansativo. E vocês estão falando disso, de como isso é usado, tal, do que a gente não pode citar o nome para não dar azar, quando você finalmente tem coragem, né? Tem coragem não, você decide, né? Coragem, né? Você resolveu guardar para você questões, eu entendo, até mais profissionais mesmo. Tem muita coisa envolvida. Primeiro, eu sempre achei e acho até hoje que tanta gente enfrentou situações tão piores do que as minhas, que foi muito mais torturada, então eles que falassem. Eu estava também cuidando da profissão e achava que era preferível não colocar mais eu ia lidar com alguns problemas. Eu, por exemplo, fui cobrir a Comissão da Verdade, então eu queria não falar do meu caso, né? Porque não era uma questão pessoal, eu sou parte de um coletivo.
um coletivo dos democratas, né? Então, eu me senti assim. Então, eu falei, não era segredo, tipo, meus amigos sabiam. Mas é incrível como a coisa se torna violenta novamente contra você, né? Aí vem a história de que a mentira de que você teria assaltado um banco no Banespa, numa época em que você morava em Minas e tinha 15 anos de idade, estava com seus pais, né? E volta, né? E voltou esse ano. O fato de eu ter falado se transformou na principal arma deles contra mim nessa segunda onda autoritária que o Brasil viveu. Então, eu sou atingida violentamente por ataques os mais violentos, inclusive do presidente, do filho do presidente, com acusações, e eu, durante todo o período do governo, e antes e depois e tal, sou atingida pela mentira, né, pela calúnia, e também por ataques mesmo dos mais grosseiros. Então, o que eu falei sobre a minha... É como se eu fosse culpada por ter sofrido. Uhum. É tipo isso. Impressionante. Bem, eu estenderia muito, mas hoje a gente tá a poucas horas da posse da Ana Maria Gonçalves, que inclusive o fato de ser a primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras também diz muito sobre essa conversa que a gente teve aqui. E a Lília vai preparar vai falar, né? Já preparou o discurso. Já preparei. Já preparou. Estou preparando há 2 meses. Ela vai ter a honra de fazer a recepção, que é a honra maior, e eu vou ter a honra de fazer parte da comissão de entrada. Quer dizer, a comissão de entrada são 3 pessoas, três acadêmicos que vão buscar e levar. A Lília fez parte da minha comissão de entrada. Uma foto linda. Uma alegria. Quem que é a comissão da Ana Maria? Você? Eu sei que sou eu. Eu sei que eu estou lá. Eu não sei. Acho que Rosisco também e acho que Fernanda. Eu quis de propósito colocar 3 mulheres, então foi a Lília, a Rosisca e a Fernanda. E a gente foi no caminho rindo muito do fato de que a gente estava invadindo a praia deles. É uma foto muito alegre, né? Muito feliz. A gente estava ali. Só para encerrar, o mote desse programa é pensar o mundo a partir da literatura, né? E eu queria pedir para cada uma de vocês uma dica de um livro, eu sei que tem muitos, mas um livro que tenha feito vocês pensarem o mundo de maneira diferente. Olha, O Segundo Sexo, para mim, de Simone de Beauvoir, foi um livro tão impressionante. É como se, de repente, tudo fizesse sentido. Todo o desconforto que eu sentia na vida, numa sociedade do interior de Minas Gerais, ali nos anos 50 e 60, tudo que eu sentia de desconforto, aí fez sentido para mim. Eu tinha 16 anos. 16 anos. E aí eu tenho trechos que eu sei, assim, inclusive a primeira impressão que eu tive foi uma epifania, né, para mim. Foi muito, muito forte. Se ficar na literatura do ponto de vista um livro de não ficção, um grande ensaio. Aos 12 anos eu li Vidas Secas. E eu comecei a ler em looping. Aos 14 anos estava lendo pela 3ª vez. Foi base muito importante da minha consciência social. Que interessante. Posso falar 2 também? Você ganhou o direito. Não, eu diria até 3, né? Mas enfim, eu lembro de ter lido, são mais recentes, né? Eu tenho passado por esse processo de letramento racial. Esse meu livro, que a imagem da branquitude é isso, é uma mudada de chave mesmo. E acho que tem alguns livros muito importantes para mim. Um deles é a Cida Bento, né, que trabalha com essa ideia dessa naturalização, né, de como a branquitude se reconhece e tudo mais. Uma pessoa que eu recomendo muito a leitura é a Saidiya Hartman, Vidas Rebeldes, que chama a atenção de como os nossos arquivos são tão coloniais, são tão brancos, ocidentais e masculinos, que muitas vezes, vou até falar disso hoje, é preciso fabular criticamente. Então, é impressionante como muitas vezes a literatura negra tem feito o lugar da história. E essas fronteiras são muito porosas. Então, o outro livro que eu citaria é Um Defeito de Cor. É um livro que eu li 3 vezes. A primeira vez quem me deu foi Alberto da Costa e Silva, o nosso grande africanista. Eu li acompanhada.
De tempo em tempo ele me perguntava, você está mesmo em que parte, minha filha? E eu li muito agora bom, essa né? última edição especial que a Ana mandou para todos nós, uma edição maravilhosa com desenhos da Rosana Paulino. E acho que esse é um livro que me pega muito, porque é um século da É história um livro brasileira. belíssimo, né? Tem registros que a gente não está acostumado a ver, né? Tipo, imaginar os negros antes de sair da África, como que era aqui. E ela faz essa calunga grande, né? Que é esse trajeto da África para o Brasil e do Brasil de volta para a África, Sim. porque são os retornados, que eram brasileiros, que aqui eram chamados de africanos, e que quando vão para a África são chamados de brasileiros. Então eles viram estrangeiros em qualquer lugar. Muito bom. Gente, obrigada pela presença de vocês, foi ótimo. Eu agradeço. Obrigada. Obrigada também a vocês que acompanharam aqui até o final. Não esquece de se inscrever no canal, no YouTube ou no Spotify. Deixa seu comentário, deixa seu like pra gente. Eu espero vocês no próximo Notas de Rodapé. Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, o Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.